Boa tarde a todos. Aqui é a professora Edival com mais um vídeo sobre o modelo racional SQL. Esse é o segundo vídeo que a gente explica detalhes do modelo racional e como o SQL funciona, a partir de um banco de dados criado a partir dessa metodologia. Então, nós vamos ver mais alguns aspectos. Primeiro, dessa ferramenta usada para desenho de modelo de dados, que é esse modelo relacional, e como o SQL funciona, para a gente entender as facilidades que um sistema gerenciador de banco de dados que utiliza SQL pode oferecer para nós no momento que a gente está construindo um projeto de um software. Okay? Então, vamos ver mais alguns detalhes que complementam o vídeo anterior. Já falamos um pouco de relacionamentos de chaves estrangeiras, Então, o modelo relacional tem uma coisa que é muito importante, que são as chaves. O que é a chave? É um código que indica uma informação que está em outro lugar. A chave primária define a unicidade da informação na tabela, como falamos anteriormente. E a chave estrangeira é uma informação que existe em uma tabela que é relacionada com uma informação que está em outra tabela. Por isso que tem o nome estrangeiro, o foreign key. E essas chaves podem ser compostas de um ou vários campos. A gente tem os primeiros exemplos que a gente colocou aqui do vídeo anterior. A chave primária, a chave estrangeira, é composta de um campo, mas não necessariamente seja um único campo. À medida que a gente for ter modelos mais complexos, nós vemos que chaves primárias estrangeiras podem ser compostas de vários campos de uma tabela. Outro detalhe é que não necessariamente o nome do campo da chave estrangeira tem que ter o mesmo nome de campo da tabela que ela referencia. Então, você pode colocar ali ID, um aluno matriculado na tabela matrícula, que vai ter o código do aluno que está associado a essa matrícula. Então, lá na tabela aluno, eu vou ter o ID aluno. Na tabela matrícula, eu posso usar ID aluno matriculado. Esse nome da chave, desse campo que representa a chave estrangeira, um campo de uma só coluna, ele já recebe um nome mais orientado ao papel que o aluno tem nessa tabela, na tabela matrícula. Digamos que você tivesse aí uma tabela que tivesse vários objetos envolvidos com ela, como, por exemplo, entrega de produto, entrega de uma mercadoria. Então, você tem um código lá do entregador, mas você pode ter o código da pessoa que devolveu, que pegou de volta a mercadoria que foi recusada pelo cliente. Você tem dois códigos de entregadores relacionados à tabela entrega de produto. Talvez você tenha que usar um nome pertinente para cada um. Do mesmo modo que você tem cliente, você às vezes tem endereço de cobrança, endereço de entrega, endereço de comunicação. Então, você teria o código, não simplesmente o código do cliente lá, o código do endereço na tabela cliente, mas você teria a ID endereço entrega, ID endereço faturamento, ID endereço de depósito, alguma coisa assim, que é um nome, você usaria um nome de campo mais relacionado com o papel que tem esse objeto que você referencia nessa tabela propriamente dita, que possui essas chaves estrangeiras. Fica essa dica aí que torna o seu modelo mais claro para ser entendido. Vale lembrar que quando a gente constrói um modelo de dados de um sistema relativamente complexo, que tem aí 200 tabelas, os nomes de campos são importantes porque eles vão ajudar na codificação das milhares de linhas que serão codificadas aí utilizando esses objetos. Então, uma escolha boa, clara, para o nome das colunas vai ajudar muito
o sucesso do projeto que você está participando. Mais um detalhe aí das chaves: as chaves primárias não aceitam nulo. Se a chave primária definir a unicidade da informação, não tem sentido ela possuir nulo, ausência de valor. Bom, então você não pode usar nulo nas chaves primárias. Já as chaves estrangeiras podem aceitar ou não o nulo, dependendo da relação que a tabela que possui a chave estrangeira possui com a tabela que é referenciada. Como, por exemplo, né, se você entregou um produto e o produto não foi devolvido, a chave estrangeira da empresa lá transportadora que pegou de devolução está como nula porque não existiu a devolução. Então você coloca nulo, porque se você tentar preencher com alguma coisa zero, branco, as regras do banco de dados vão ser acionadas e vão verificar se esse valor zero branco existe na tabela original. Já o com nulo não. O nulo eu estou indicando, olha, não coloquei nada aqui. Então as chaves estrangeiras podem aceitar o nulo ou não, mas as chaves primárias não aceitam o nulo. Fica essa dica para vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse pequeno diagrama, né? Um subconjunto simplificado de um sistema acadêmico. Nós já vimos aluno, né? Matrícula, que é uma entidade dependente de aluno e curso, né? Só um aluno existente, um curso existente, pode existir matrículas, podem existir matrículas. E temos aqui à direita, disciplina. Podemos observar que disciplina tem uma chave estrangeira, né? ID curso, né? Que relaciona que essa disciplina é de determinado curso. Tá, aí tá bonito, aí, ou seja, mas isso já esconde uma restrição para a gente. A disciplina é exclusiva de um determinado curso. É isso que a gente vê no relacionamento 1 para N. 1 para curso, N para disciplina. Cardinalidade 1 para N. O que quer dizer isso? Tá bonito, tá tranquilo. Agora imagine que você tem aí engenharia e informática na sua instituição de ensino. E você quer colocar cálculo 1 e 2 e física 1 e 2 iguais para informática e para engenharia. Então, o aluno que quiser, conforme o seu horário, se inscreve no cálculo 1 e 2, que serve para os dois cursos. Eu não vou poder fazer isso nesse modelo. Okay? Eu só posso ter a física, o cálculo 1 ou 2, do curso de informática, física, cálculo 1 ou 2, do curso de engenharia. Eu não vou poder ter uma mistura de alunos numa aula de física. O que isso impacta no meu negócio? Talvez eu tenha aí essa fragmentação leve a ter só 10 alunos de uma aula de física, mais 10 alunos de uma aula de engenharia. Eu não posso juntar as turmas. Estamos falando de dinheiro? Estamos. Claro que nós estamos falando de dinheiro de custo. O sistema não deixa eu juntar disciplinas de cursos diferentes, turmas de cursos diferentes, de uma disciplina muito semelhante, ou até igual até a mesma ementa. Então, a gente tem que observar isso quando a gente desenha o banco de dados. Aqui, quem é que vai decidir isso? Não é a pessoa que está desenhando o modelo. Quem vai decidir isso? A dúvida é levantada pela pessoa que desenha o modelo. Mas a decisão final é da pessoa de negócio. Talvez do gerente lá, do usuário, talvez do patrocinador desse projeto. Vale a pena ter essa restrição ou eu posso juntar turmas de cursos diferentes? E ter mais flexibilidade, né? Eu tenho um professor dando aula para 20, é mais barato que dois professores dando aula para 10 alunos cada. Tudo isso tem que ser questionado. Na verdade, é dever de quem modela o sistema que está olhando, desenhando as caixinhas, levantar essa dúvida, registrar por escrito, por e-mail, e guardar, enviar ao gerente de projeto a decisão sobre isso. Isso é muito importante. Essa decisão não pode ser de boca. Eu ressalto, faço
né, realço que todas essas decisões têm que ser colocadas em ata, se não colocadas em e-mail, copiando diante do projeto, para que a gente não tenha um disse-me disse depois, que o sistema não atende ao negócio, etc. Voltando para o nosso modelo, tá? Após essa pequena observação, eu tenho disciplina e tenho disciplina período. Aí, o que é disciplina período? É o oferecimento da disciplina em um determinado período. Nós temos aí como chave estrangeira o ID disciplina, herdado da tabela disciplina, mas nós temos outras chaves estrangeiras que não aparecem aqui para não ficar tudo muito pequenininho, que é o ID professor e ID período letivo. Significa que eu tenho ligado a essa disciplina período também uma tabela ID período letivo e uma tabela professor. Tá bom? Então, temos aí mais duas caixinhas que não estão aparecendo, que têm relacionamento com a disciplina período. Até aí tudo bem, está tranquilo. Qual é a restrição que a gente olha assim essa tabela? Tá bonito, no papel é tudo bonito. Qual é a restrição que a gente olha nessa tabela e vê que a gente enxerga? Eu tenho um único professor para essa disciplina. Eu vou oferecer a disciplina agora, digamos, Física 1, nesse período. E vai ser o professor João. Ótimo. O professor João vai dar aula. E se o professor João tiver um problema, não puder continuar dando aula? Como é que fica? O código dele é ali. E se o professor João quiser dividir essa disciplina com outro professor, ele dá a parte teórica, o outro professor dá a parte prática, não é possível. Não vai ser possível, só permite um único professor por disciplina por período. Então, mais uma restrição que tem que ser verificada. Às vezes você pode ter dois professores de uma disciplina, de repente é um projeto integrador, um projeto final, por que não ter dois orientadores, um co-orientador? Né? Então, é uma restrição que também tem que ser levantada aí para ver se é pertinente. O campo ID período letivo, eu acho que não tem como a gente dizer que uma disciplina pode ser oferecida, né, em uma mistura de períodos letivos. Acho que não. Né? Você oferece uma disciplina, a disciplina vai ser essa disciplina naquela turma, naquele período letivo. Então, né, já levantei mais algumas questões para a gente ter muito cuidado, porque no desenho ali, no ambiente gráfico, ali a caixinha tudo funciona, tudo é bonito, inclusive o usuário que vai pagar olha e fala, tá tudo lindo, é isso que eu quero. Mas a gente tem que prestar atenção nesses detalhes que só dão erro muito mais tarde, depois de alguns milhares de reais ou dólares investidos. Então a gente tem que usar o nosso conhecimento, a nossa experiência, para que o projeto tenha sucesso. Descendo um pouquinho, eu tenho inscrição em disciplina, que é originária de matrícula com disciplina período. Significa o aluno da matrícula tal está se inscrevendo nessa disciplina. Posso notar o seguinte, a chave primária de inscrição em disciplina é formada por duas chaves estrangeiras, matrícula, originária do aluno, e o oferecimento da disciplina em determinado período. Então, o que quer dizer isso? Um aluno não pode se matricular duas vezes na disciplina nesse período, na mesma disciplina. Eu vou me matricular duas vezes em física. Não posso. Então, eu tenho essa restrição. Não posso, se eu repito a matrícula, eu tenho que variar a disciplina, ou seja, o aluno pode se matricular em várias disciplinas nesse período. E por acaso, né, do outro lado, essa disciplina que está sendo oferecida nesse período pode ser cursada, pode receber inscrição de vários alunos, contanto que sejam alunos diferentes. Então, aparentemente, essa chave primária, a inscrição de disciplina, está bem desenhada. E o que existe aí na inscrição de disciplina? Nota do aluno, nota 1, nota 2, nota final, status.
Pode ser que surja alguém dizendo, mas nota, e se ele tiver 3 notas, 4 notas? Vamos criar uma tabela nota de aluno na disciplina, que é dependente da inscrição de disciplina. Funciona. Você vai ter um modelo realmente condizente. Eu posso ter até 10 notas do aluno se eu criar uma tabela à parte para armazenar as notas. Mas a questão aí, é necessário? É viável? Eu não posso tolerar nota 1, nota 2, nota 3 com preenchimento aceitando nulo ou não, ou zero, por enquanto eu não fechei aí o período. Então, tá aí esse detalhe aí. Nem tudo você chega a aplicar todas as normalizações necessárias. Então, você tem que estar atento, tem que conhecer o negócio para até onde você vai normalizar e quebrar a informação para ser armazenada no banco de dados relacional. Bom, então pode ser que seja necessário. Eu tenha aí um sistema tão sofisticado que seja interessante eu ter uma tabela de nota da inscrição em disciplina do aluno. Fica a dica aí, que isso tem que ser conversado com as pessoas de negócio. Vamos avançar mais um pouquinho. Um detalhe aqui. Eu tenho curso, disciplina e inscrição em disciplina. Um detalhe para a gente visualizar os dados melhor. Eu tenho a tabela curso aqui na parte superior direita. A gente já viu os vídeos anteriores. A tabela curso tem aí jogos digitais, técnica informática, gestão de projetos e medicina. E eu tenho as disciplinas oferecidas. Podem notar aí o seguinte. Eu tenho ali várias disciplinas do curso 1 de jogos digitais, várias disciplinas do curso técnico de informática, mais algumas disciplinas de gestão de projetos, ali, código 3 ali, a tabela de disciplina, e uma disciplina de medicina. Talvez até a gente possa criar mais disciplinas do curso de medicina. E eu tenho a disciplina período, que é o quê? A inscrição de cada aluno, é o oferecimento da disciplina em um determinado período, que seria essa tabela aqui, disciplina período. Então, podemos notar o seguinte, surge uma chave nova, uma chave sequencial da tabela disciplina período, e temos ali os dados, que sala vai ser oferecida essa disciplina, um horário, que é um texto, que tem ali o horário da disciplina, e temos algumas chaves estrangeiras aí, mais à direita na tabela de disciplina período, que é o período letivo, ou seja, qual período eu estou oferecendo essa disciplina, qual o professor, e, por sua vez, o código da disciplina original. Então, não vamos confundir a tabela disciplina, que descreve a disciplina desse curso só, e o oferecimento da disciplina por período. Tá bom? São informações diferentes. Na tabela de disciplina eu tenho ementa, curso, eu posso ter carga horária dessa disciplina, etc. etc. No oferecimento das disciplinas por período, eu já tenho a sala. Nesse período vai ser na sala tal, nesse horário. Vai ser o professor tal, João, Ricardo, que vão dar aula. O código de uma coluna para indicar que professor vai dar aula ali nesse período. Que pode variar, pode ser que o João vá para outra instituição de ensino, pode ser que o Ricardo vire diretor e não dê tantas disciplinas, aí muda, conforme o tempo, isso muda. Vamos observar também o seguinte, tem aí na linha 5 e 2 de oferecimento de disciplina período, eu tenho o ID professor como nulo. Por que isso? Eu ainda não achei um professor para essa disciplina, que por sinal é a 10.002, Física 1 para jogos. Então, ainda não achei um professor. O professor de Física está ocupado com outras disciplinas, não consegue dar nesse horário essa disciplina. Então, por enquanto, está em aberto a associação de professor com esse oferecimento de disciplina. Mas é uma chave estrangeira, e essa chave estrangeira tem que aceitar nulos para eu colocar nulo ali, senão
O banco de dados não vai deixar de salvar essa informação. Então, em certos casos, digamos, o ID disciplina da tabela de disciplina período é obrigatório. Se eu vou oferecer a disciplina nesse período, eu tenho que saber que disciplina é. Eu tenho que saber que período letivo é. São campos que não aceitam nulo. Mas o ID professor pode ser que não aceite nulo no momento. Eu faço um rascunho lá do que vai ser oferecido. Né? E, olha, agora eu vou, tendo esse rascunho, eu vou alocando os professores. Coloco, associo um professor outro. Aí o professor diz, esse horário não pode. Tiro o professor dessa disciplina, coloco outro. Então, eu vou fazer várias alterações nos valores da coluna e do professor dessa tabela de disciplina período, já com essa tabela, essa informação já montada. Até o momento que, quando começar as aulas, todo o ID professor está sem nenhum nulo. Eu já tenho professor para todas as matérias. Senão, vou ter problema. Né? As aulas começam e a disciplina não tem professor, eu vou ter problema no meu negócio. Bom, então, está aí o motivo de algumas chaves, porque esse relacionamento professor com o disciplina período é um relacionamento opcional. Então, a gente entendeu um pouquinho aí por que algumas chaves estrangeiras podem aceitar nulo e outras não. Mais um detalhe aí para a gente pensar. DP horário. Segue 13 horas. Ter 13 horas. Quarta, 15 horas. Funciona muito bem se eu for imprimir um relatório lá. Olha, os alunos, é aqui que vocês vão ter aula nesse horário. Funciona muito bem. Você ter ali um texto descrevendo aí o dia da aula da semana e o horário. Mas para um sistema que possa organizar melhor e evitar conflito de horários, digamos, de professores, mesmo um professor alocado a dar aula em 2 turmas diferentes por engano, esse texto não está, esse DP horário, como formato textual, não está tão bom. Ok? Então, eu poderia quebrar esse DP horário em dia da semana da aula, ele seria um código, não seria uma string terça, quarta, quinta, e eu teria um horário, que seria também um código, né? Não seria um texto 13.2.00HS. Eu teria aí turno, primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo de manhã, primeiro tempo de tarde. Eu teria um código para que eu possa computacionalmente verificar se aquele professor não tem conflito de alocação de horário. Tá bom? Então fica essa observação aí. Né? Se o sistema tiver que ser um pouco mais inteligente com isso. Do mesmo modo, a sala. Eu poderia ter também conflito de alocação de salas. Tem 2 disciplinas na mesma sala, nesse mesmo horário. Ou nem não exatamente nesse mesmo horário, mas uma disciplina acaba às 4 da tarde e outra deveria começar nessa sala às 3 da tarde. Há um conflito aí, apesar da string DP horário ser diferente. Então, pode ser que tudo virando código, eu possa verificar conflito de horário de 2 tipos de recursos, sala e professor. Né? Então, um sistema talvez mais inteligente seria mais complexo, que eu teria uma tabela de salas. O que eu teria na tabela de salas? Qual equipamento eu tenho nessa sala? Projetor, número de cadeiras, número de computadores. Né? E o horário também. Os horários eu teria alguma coisa, uma tabela de horários. Então, só para ressaltar que um sistema, quanto mais inteligente é o sistema em termos de ajudar você a resolver conflito e até montar um horário de forma inteligente, você vai ter que quebrar mais a informação para que ele possa verificar e manipular e buscar inconsistências. Tá? Por enquanto, o DP horário fica assim como essa string. Tá bom por enquanto. Mas lembre-se, um sistema mais sofisticado talvez tenha que ter mais tabelas
para cuidar disso e mais processos para verificar essas inconsistências. Poxa, mas vai dar trabalho fazer um sistema mais sofisticado? Vai. Mas ele vai significar mais produtividade para a instituição de ensino, que significa menos problemas de montagem de horário, mais agilidade em você conseguir montar um semestre. Talvez justifique ele ser mais caro. Talvez estejam dispostos a pagar um sistema mais inteligente. Fica essa dica aí, tá bom? Vamos rodar aqui um SQL, né? Mostra que busca quais disciplinas estão sendo oferecidas nesse período. Então eu estou buscando aqui o nome do curso, né? O código da disciplina que está sendo oferecido nesse período, o nome da disciplina, buscando na tabela de disciplina, período e curso. Aí eu tenho as condições de seleção do select, que eu tenho aqui T1 ID disciplina igual a T2 ID disciplina, T2 ID curso igual a T3 ID curso, e T2 ID período letivo igual a 2018 sendo order by 1. O que é esse order by 1? Quando ele gerar todo esse select, ele vai ordenar de forma crescente pela primeira coluna. Então, G, J e N. Ordenado esse resultado desse select aqui. Vamos olhar um pouquinho mais esse select aqui, para entender melhor como ele funciona. A gente vê aí o select, né, a primeira linha do SQL, select dá o nome de 3 colunas para compor a informação que eu quero buscar. Tudo bem. O from eu tenho aqui, tem 2 froms aí, já viram que vocês têm que consertar que o professor esqueceu, colocou 2 froms aí na segunda linha do SQL. Então, ninguém viu nada, né? Só existe um from aí, tá? Nessa segunda coluna do SQL. Então, temos aqui disciplina, espaço T1, vírgula, disciplina período, espaço T2, curso, espaço T3. T1, T2 e T3 são apelidos que a gente dá à tabela. Normalmente esses apelidos são curtinhos, para que no where eu diga que esse T1 que ele está igualando é da tabela de disciplina e o T2 ID disciplina é da tabela de disciplina período. Bom, do mesmo modo que o T2, o ID curso, está sendo igualado com o T3 ID curso. Eu estou igualando aqui o ID curso da disciplina período com o ID curso da tabela curso. E eu tenho período letivo, que é igual a uma constante, da tabela T2, disciplina período. Vamos olhar um pouquinho aqui, né? Esse SQL. É o mesmo SQL. Mas olha só, eu tenho 3 tabelas envolvidas e observe o seguinte. No meu where, eu estou igualando a disciplina T1, disciplina ID disciplina igual a T2 aqui na primeira linha do meu where, que é a ligação entre disciplina e disciplina período. Tá bom? Então está aqui indicado aqui. Essa ligaçãozinha é correspondente a esse balãozinho. Essa é correspondente a esse balãozinho. Tá? Do mesmo modo que a segunda linha do where, ID curso, né, é relacionada ali à tabela curso com a tabela disciplina. Tá? Então, podemos ver esse balãozinho, essa ligaçãozinha é o que? O ID curso igual a T3. Está errado aqui o SQL, é T1 ID curso com T3 ID curso. Ok? Então, eu estou igualando aqui esse relacionamento, aqui, tá bom? T3, e faz o SQL percorrer as 2 tabelas e verificando que a interseção dessa informação. E a terceira linha do where é o período letivo. Aqui, o balãozinho é até colorido aqui embaixo, né? O período letivo é alguma constante, então o banco de dados só vai pegar as linhas da tabela de disciplina período que atendam essa condição. Então, a gente pode notar o seguinte, o where define a ligação entre
todas as tabelas envolvidas no select, quando eu tenho mais que uma tabela. Né? Além de definir as condições de que linhas eu vou buscar na tabela, define como é que é a combinação entre as tabelas para recuperar aquela informação. Tá bom? E resulta nisso aqui. Tá bom? Nome do curso, que disciplina está sendo oferecida e o nome da disciplina. Tá? Então, deu para entender um pouquinho mais como funciona o SQL. Tá bom? Vamos ver aqui algumas chaves são compostas de várias colunas. Né? Então, nós temos várias chaves estrangeiras aqui. Né? Pela disciplina, e temos aqui a inscrição em disciplina. Tá? Então, mudou aqui, tem a disciplina, oferecimento da disciplina aqui, mais à esquerda, e mais para baixo, inscrição em disciplina, que é o que? A combinação de matrícula, que nem está aparecendo aqui, com o oferecimento da disciplina. Então, nós temos a chave estrangeira da tabela de inscrição em disciplina composta de matrícula com disciplina período. Tá? Aí nós temos aí a nota. Na verdade, é o que? A nota do aluno nessa disciplina, nesse período. Né? Temos a matrícula ali e temos as notas. Né? Então, temos o status também do aluno. E a nota final ainda não foi lançada porque, de repente, o período não acabou. Não necessariamente você tem que colocar nulo no campo ID nota final. Você pode botar 0 e manter o status ainda cursando, ainda não finalizou. Tá? Então, o software que vai gerenciar, vai mexer, ele vai lidar com isso. Não necessariamente você precisa colocar nulo. Eu não aconselho muito a gente colocar nulo em todos os campos, porque dá mais trabalho para ser manipulado pelo software. Então, se o campo não tem importância como chave estrangeira, coloque branco ou 0 e tem o status de controle. Né? Se o campo não está sendo preenchido, é porque ele tem um status ainda rascunho. Ou seja, ele ainda vai ser finalizado, ainda vai ser rodado um processo nele de negócio que vai preencher essas informações finais, como se fosse entrega de produto. Você comprou o produto está em trânsito, a entrega de produto está a caminho. Tá? Com a transportadora tal, eu sei que saiu a data tal. Qual é a data de entrega? A data de entrega eu não sei. Posso usar nulo, mas eu posso ter uma data de entrega lá, fictícia lá, zerada. Por quê? Porque eu tenho o status lá da entrega, ainda a caminho, não está finalizado. Então, eu sei que aquela coluna data de entrega não tem nenhum valor que tenha importância para mim, enquanto o status está sendo a caminho. Tá bom? Então, o software tem que lidar com isso aí. Agora, você pode botar nulo, né? Nulo no papel, acho que não facilita muito nesses casos. Então, nós temos aí, né, a tabela de inscrição de disciplina, cuja chave primária é composta de duas chaves estrangeiras. Então, as chaves são compostas de várias colunas. Como é que eu create table da inscrição de disciplina? Nós temos aí, né, os campos normais, né, matrícula, período, ID nota 1, ID nota 2, ID nota final e status. Eu tenho a chave primária, ID matrícula, ID disciplina, período. Né, são os dois campos que compõem a chave primária. E cada um desses campos são chaves estrangeiras, que vêm da disciplina, período e da matrícula. Tá? Então, eu tenho a inscrição de disciplina com a chave primária composta de dois campos, duas chaves estrangeiras. Significa que eu não posso me inscrever em disciplina sem ter a matrícula e sem ter qual disciplina oferecida no período. Que é obrigatório eu ter essas duas informações para colocar lá. Porque não é possível colocar nulo. Então, vamos rodar mais um SQL aqui. Quais as disciplinas o aluno está inscrito nesse período? Então, tem o SQL, olha, várias colunas sendo buscadas, matrícula, nome do aluno, nome da disciplina, nota 1, nota 2 e nota final. Quantas tabelas envolvidas a gente tem nesse select? Né? É um join, que são várias tabelas. Né? Aluno, que é apelidado de T1, matrícula apelidado de T2, disciplina apelidado de T3, disciplina período apelidado de T4 e inscrição em disciplina apelidado de T5. Temos a condição aqui, ID aluno, né, da tabela
aluno igual ID aluno da tabela matrícula. A matrícula da tabela matrícula é igual à inscrição em disciplina. A matrícula da tabela inscrição em disciplina, né? Segunda linha do where. A terceira linha, a disciplina da tabela disciplina o ID disciplina é igual ao ID disciplina da tabela disciplina período. E a disciplina período da tabela o ID disciplina período da tabela de disciplina período, ou seja, o oferecimento da disciplina período, é igual à inscrição da disciplina, o ID disciplina período da tabela de inscrição de disciplina de um determinado matrícula. E depois vem as constantes. A matrícula do aluno é a tal, número tal, e o período letivo é esse aí. Qual é o resultado? Eu mostro que matérias a aluna Alessandra de Brito está escrita nesse período atual. Que notas também ela tem. Temos aí, né, ela está escrita em algoritmos, gestão de mudança e gestão de processos. Inclusive, são disciplinas diferentes. Né? Ela pode se inscrever, cursar algumas disciplinas lá do curso técnico de informática e outras disciplinas do curso de gestão de projetos. Isso não tem restrição aí. Bom, então, como é que é esse SQL aí? Eu tenho T1 aluno e nessa tabela T1 eu tenho o nome dele sendo consultado. E eu tenho a ligação T1 aluno igual a T2 aluno, que é a tabela matrícula. Aqui, estou começando a parte esquerda. E a tabela matrícula tem uma restrição. A matrícula tem que ser esse código. E eu tenho uma ligação de matrícula com inscrição de disciplina, pelo T1, T2 ID matrícula igual a T5 ID matrícula. Pegando do outro lado, eu tenho a disciplina, onde é buscado o nome da disciplina, né? E há uma ligação de T3 com T4, né? A disciplina e disciplina período. Eu tenho uma ligação aí, né? T3 ID disciplina igual a T4 ID disciplina, e eu tenho uma restrição para a tabela T4. Só quero o período letivo tal. Só me recupera as linhas do período letivo 2018-01. E a tabela T4, disciplina período, tem uma ligação com inscrição em disciplina, por meio do código disciplina período. E no caso aí, eu tenho aí, né, na inscrição de disciplina, eu tenho recuperado os campos ID nota 1, ID nota 2 e ID nota final. A gente pode notar que o SQL, o join, ele pode percorrer várias tabelas, né, desde que eu especifique a ligação, né, que campos eu estou igualando em cada tabela, e eu posso ter condições particulares para cada tabela acessada, que são essas colocadas com preenchimento em cinza. E esse SQL é executado tranquilamente aqui e recupera a informação que eu quero. Então, a gente pode notar que o modelo racional espalha as informações por várias tabelas e pulveriza a informação conforme, né, você tem os relacionamentos 1 para n. Né, ele coloca em cada tabela a unicidade, né, da informação, mas existe a ferramenta SQL que recupera e percorre isso aí em um comando SQL simples, um join. E eu posso, né, um exemplozinho aqui em Java, aqui que eu coloco esse SQL, está até sublinhado aqui as condições fixas, aqui, que são, né, pelo SMT setInt, aqui, que são, essas interrogações são substituídas por valores constantes ou até valores que eu colocaria dentro de variáveis Java, aqui rodaria e funcionaria. Eu poderia pegar de um formulário Java que período você quer, qual matrícula você quer consultar e rodaria esse SQL a partir desses valores informados, por meio desses dois comandos SMT setInt, que estão sendo executados aqui. Aí ele executa essa query, um pouquinho mais abaixo, e tem um loop que eu percorro esse result set, que é o produto dele, né? Que seria isso aqui, né? Seria esse quadradinho com as informações recuperadas, onde eu percorreria, geraria aí 3 linhas, né? 3 linhas de informação, que cada campo é recuperado por esse getInt, ou getString, getFloat,
e eu imprimiria isso em código Java. Outras linguagens também têm um processo semelhante para recuperar essas informações. O COBOL DB2 tem lá uma diretiva SQL chamada cursor, também que funciona de forma semelhante, né? Claro que não tão bonito quanto o Java, mas funciona do mesmo jeito, ok? Então, deu para entender como a gente pode pulverizar a informação no modelo relacional, só que o SQL dá para nós um acesso tão flexível e poderoso que não é problema eu pulverizar toda essa informação em diversas tabelas que o SQL traz para a gente de forma simples. Bom, gente, vamos avançar mais um pouquinho, né? Quase finalizando aqui, porque, né, ressaltando o uso do nulo em chaves estrangeiras. No caso aqui, eu estava desenhando o diagrama aqui em uma ferramenta, só que expirou o prazo de trial. Aí eu tive que continuar o desenho aqui da período letivo do professor dentro de outro editor, né, gráfico. Então, nós temos aqui então a disciplina período. Ela tem relacionado com, ela é uma entidade dependente da tabela de disciplina do período letivo e também tem um relacionamento com o professor ali. Só que o professor, podemos notar aqui que é uma chave estrangeira declarada aqui, né? Só que ele aceita nulo, enquanto os outros é tudo not nulo. Por quê? Porque eu posso montar ali uma disciplina período, enquanto isso eu ainda não defini o professor. Eu estou tentando ver qual professor pode dar aula nessa disciplina, mas eu já sei que disciplinas eu vou oferecer no período que vai iniciar daqui a pouco. Coloco um professor, outro, troco. Então é interessante o ID professor não ser not null. Tá bom? Então tá aí o create table dessa tabela, né, que a gente pode observar que também não é nenhum Deus nos acuda, né? O SQL é muito poderoso. Eu crio a tabela de forma simples aqui. Tá bom? O SQL só tem para ajudar a gente. Um detalhe aí, que eu tenho uma tabela, uma entidade fraca, relacionada com 3 entidades fortes, apesar de um relacionamento ser opcional. Vamos olhar um pouquinho da abordagem de conjunto cartesiano que a gente viu antigamente na álgebra, né? Para ver a gente tentar entender um pouquinho disso. Tá? Então, temos aí uma visão de conjuntos do modelo R. Nós temos aí, olha só, eu tenho disciplina, professor e período letivo. São 3 conjuntos aí que têm interseções. Então, olha só, a interseção de disciplina com período letivo, ela tem as disciplinas que vão ser oferecidas nesse período letivo. Só que, quando está nulo, está nesse pedaço aqui um pouquinho mais abaixo à esquerda, ou seja, disciplinas que ainda não têm o professor definido. Está nesse pedacinho aqui indicado disciplinas que necessitam de professores externos. De repente, nenhum professor está ligado a essas disciplinas por algum motivo. Quando esse oferecimento da disciplina, ou interseção de disciplina com o período letivo, também tem interseção do professor, A, U e D professor dessas linhas está preenchido. Então, o professor já está definido. É a interseção dos 3 conjuntos. Agora, tem um conjunto ali que não está criado aí no nosso banco de dados. São disciplinas que o professor tem capacidade de lecionar, que é a interseção de professor com disciplina. Eu não tenho isso no meu banco de dados, mas talvez seja interessante eu ter uma ligação de disciplina com o professor. Que disciplinas esse professor pode ministrar na minha instituição? Não existe essa tabela no modelo que eu apresentei para vocês. Você, como é um cara que está modelando aí olho vivo nisso, pode levar isso para o analista de negócio ou para o seu gerente de projeto. Olha, talvez seja interessante ter uma tabela, uma ligação de professor com disciplina, para você conseguir facilitar a escolha, a alocação de professor no período letivo que se inicia. Você talvez pode sugerir dicas, né? Quais professores podem lecionar essa disciplina? Está aqui os professores que têm capacidade de lecionar essa disciplina. Essa tabela não existe, mas você observando esses conjuntos, né? Você pode ver
que você pode sugerir a criação dessa tabela. Só para a gente entender o quão importante é o papel de quem está modelando o sistema, tá bom? Então a gente tem que ter uma visão também de conjunto. E à medida que esses conjuntos se combinam, você desce e cria as entidades fracas ou dependentes. E aí a combinação da combinação pode ser que tenha, né, que você deixe de criar ligações interessantes para o negócio, né, que o sistema vai suportar. Bom, então, outro detalhe é que essas entidades fracas, que dependem diretamente de mais de duas entidades fortes, você tem que analisar com cuidado. Se depende de três entidades, algumas interseções talvez sejam interessantes existirem outras entidades fracas para descrever isso. Tá bom? Então, isso tem que ser levantado, tem que ser levado aos analistas de negócio. Tá bom? Porque pode ser que surjam informações importantes que deixem de ser colocadas no banco de dados e no futuro haja essa necessidade. Nada melhor que você que está modelando levantar isso, né? De forma durante o planejamento, para que isso possa ser feito com calma e não a toque de caixa, no desespero, quando o sistema já estiver rodando. Então aí nós temos aí, né, a disciplina período, e ela é essa parte aí que está marcada, a inversão dos conjuntos aí, já marcada em cinza. Aí. E com um detalhe, quando o professor é nulo, ele fica na parte de mais abaixo à esquerda. Quando o professor já está definido, fica na interseção dos três conjuntos aí. É só para a gente tentar entender um pouco mais dessa lógica de conjuntos, tá bom? A gente tem que ter essa visão para que as coisas, né, fiquem bem claras aí, tanto para você que está modelando, mas para os analistas dos engenheiros de software, quem está participando do projeto. Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Tá bom? E modelagem de dados é isso, né? A gente aprende com a prática e com, né, analisando, pegando isso aqui e praticando, né? Fazendo os trabalhos, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção e até logo. Tchau, tchau.